Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos para a aula de número 13. Vamos iniciar o módulo Teontologia. Nessa primeira temática teontológica, nós vamos falar sobre a realidade de Deus. Deus realmente existe? Como provar a existência de Deus? Através dos argumentos tanto externos e internos, nós vamos ter aqui várias abordagens que tratam sobre esse assunto. Então vamos juntos aí para o crescimento teológico. Teontologia é o estudo sobre a natureza de Deus. Teo, ser, e logia, estudo. Deus, ser e estudo. Nesse caso, nós vamos, nessa primeira videoaula que vamos falar sobre a realidade da existência de Deus, nós vamos trabalhar esses seguintes conteúdos. Vamos falar sobre a importância do estudo sobre Deus, porque nós devemos nos aprofundar nesse conteúdo. Vamos abordar também alguns argumentos ateístas. Quais são os fundamentos da ideia daqueles que vão contra a realidade da existência de Deus. E também vamos falar sobre as provas racionais acerca da existência de Deus. Então tem muito conteúdo importante para nós estarmos aprendendo nessa videoaula. Vamos iniciar com essa reflexão. Por que estudar sobre Deus? Alguns de prontidão vão argumentar: quem é o homem para estudar sobre Deus? Por que nós vamos querer estudar sobre Deus? O que isso vai ser importante para nossas vidas? Então, a partir dessa reflexão, todo estudo ontológico acerca da natureza de Deus vai fazer muito mais sentido. São vários os motivos que nós poderíamos aqui destacar. Entretanto, eu quero abordar alguns somente para nós iniciarmos uma reflexão sobre essa problemática. Porque Deus é a causa última de todas as coisas. Ele é a base de tudo que existe no universo. Por mais que o homem tenta viver de forma independente, que ele entenda que a ciência tem vida própria, por mais que o ser humano tente viver totalmente distorcido, isso não muda a realidade de que nada veio existir do nada, que tudo veio existir do nada, melhor dizendo. Pelo contrário, tudo que existe racionalmente nos leva a entender que existe uma causa primeira. Deus é essa causa primeira, esse ser transcendental, esse ser que está acima da natureza humana, é que criou todas as coisas. Então, quando nós vamos conhecer o Deus que criou todas as coisas, nós vamos entender o sentido melhor da realidade das coisas que estão ao nosso redor. Nós enxergamos os efeitos, mas a causa é aquilo que determina o efeito. Portanto, entender Deus é entender a causa última de todas as coisas. Muitos enveredaram pelo caminho da descrença sobre a existência de Deus por causa de tantas religiões e tantas misturas. Isso é verdade. Hoje vivemos um sincretismo religioso que de alguma forma tem levado as pessoas a confundir, a não entender a realidade do ser divino. Por isso, estudar teontologia através de bases racionais, lógicas, vão nos ajudar a separar aquilo que realmente está na religião, que está relacionado à natureza de Deus, e aquilo que simplesmente são confusões humanas criadas pela ignorância e pela falta de compreensão. Então, o estudo teontológico vai nos ajudar a lidar com essa realidade que se faz presente na nossa cultura, que é a mistura religiosa. Outra problemática que já nos assola é o pós-cristianismo. É um movimento que se desenvolveu na Europa e já de alguma forma tem atingido os Estados Unidos, a América e assim também como o nosso país, o Brasil. O pós-cristianismo é um movimento que vem depois de um ápice do cristianismo, no movimento do crescimento. É natural que hoje nós estamos vivendo esse crescimento do movimento evangélico. O movimento evangélico traz vários benefícios, como compreensão da verdade de Deus, como transformação das famílias, como fundamentação de princípios bíblicos. Entretanto, o crescimento também proporciona muitas distorções.
Através desse movimento, muitos se infiltram e trazem distorções estranhas, enganos, mentiras em nome de Deus. Isso gera em muitas pessoas a frustração, aquela crença em Deus, daquilo que falaram sobre Deus, que na realidade não era verdade, e aí a pessoa se frustra e aí ele acaba vivendo pós-cristianismo, que é uma postura totalmente cética em relação a Deus e a sua palavra. Esse movimento ele acontece por falta de entendimento, por falta de compreensão. Quem realmente conhece Deus, quem realmente estuda, conhece a sua palavra, jamais vai se decepcionar. Por isso que é interessantíssimo, necessário o estudo da teontologia sobre a natureza de Deus. Sem perder tempo, vamos agora trabalhar os argumentos ateístas. Quais são as bases, quais são as ideias daquelas pessoas que defendem a não existência de Deus? O ateísmo é a crença de que Deus não existe. Esse ser foi criado pela imaginação humana, mas ele não é real. O primeiro argumento, o argumento mais forte, mais utilizado pelos ateístas, é a questão do problema do mal. Para os ateus, se Deus realmente existisse, esse Deus seria bom. Esse Deus bom seria poderoso para vencer o mal. Logo, se o mal existe, esse Deus bom e poderoso não pode existir. Esse é um silogismo desenvolvido pelo ateísmo que anula algumas realidades. A questão do problema do mal não necessariamente é por culpa de um Deus poderoso que não é Deus poderoso e que não combate este mal. Pelo contrário, esse Deus poderoso, ele proporcionou ao homem um livre-arbítrio, a sua própria escolha. Então são seres humanos que escolhem o mal. São seres humanos, como diz Agostinho, que ausentes da luz acabam criando o mal. O mal é a ausência da luz, a ausência da presença de Deus. Portanto, querer colocar a culpa em Deus por causa do mal da humanidade, isso está totalmente equivocado com uma lógica coerente e correta. Portanto, esse argumento dos ateístas, o principal argumento, não passa por um crivo sério daqueles que realmente conseguem entender mais sobre as vertentes de Deus, a humanidade e as suas capacidades. Inconsistência das revelações. Muitos ateus vão se pautar nos erros das religiões, nos erros daqueles que professam a fé em Deus. E isso, na verdade, ocorre. Muitas pessoas equivocadamente falam em nome de Deus. Existem tantas aberrações, tantas narrativas totalmente equivocadas que não fazem, não tem lógica, não tem coerência com a realidade, que são colocadas como sendo algo relacionado a Deus. Então existem muitas realmente inconsistências. Entretanto, isso não anula a realidade da correta revelação de Deus. O fato de existir revelações equivocadas não anula a realidade das revelações coerentes, corretas. Portanto, nós vamos encontrar em qualquer âmbito da nossa existência questões que estão corretas e questões incorretas. Por exemplo, se nós olharmos a política, nós temos coisas erradas na política, assim como temos coisas corretas. Isso não anula a realidade da política. Quando nós falamos de educação, nós temos coisas positivas na educação, como assim nós temos coisas negativas. As coisas negativas não anulam a realidade da existência da educação. Por isso, querer anular a existência de Deus somente porque algumas pessoas equivocadamente utilizam o nome de Deus de forma distorcida, de forma precipitada, não é um argumento coerente. Outro argumento utilizado pelos ateus é a questão da descrença. Se nós analisarmos, grande parte daqueles que citam ou se dizem ser ateus, na verdade eles se fundamentam com uma frustração. Foram pessoas que foram enganadas pela religião, foram lesadas financeiramente, emocionalmente,
criaram uma esperança que não fazia sentido, e aí dessa forma eles acabaram se frustrando, tiveram uma perda muito grande, às vezes um ente querido, uma pessoa muito importante, e mediante a essa catástrofe particular, eles acabam gerando uma descrença em relação ao divino, em relação a Deus. É plausível, né, que algumas pessoas acabam tendo, né, esse sentimento negativo. Entretanto, isso não anula a realidade de Deus. É pelo fato de eu ter uma frustração que isso vai mudar a realidade da existência do Deus divino. Pelo contrário, Deus ele é real e nós às vezes depositamos, né, uma esperança equivocada e aí nos frustramos. Mas isso de forma alguma serve para ser um argumento lógico contra a existência de Deus. Já fazendo o contraponto, vamos falar aqui sobre alguns argumentos que provam a existência de Deus. Nós temos aqui o argumento da causa e efeito. Tudo que existe, ele existe porque tem uma causa. Toda a realidade ao nosso redor é efeito de uma causa. Quando eu olho um prédio, eu não posso imaginar que aquele prédio surgiu do nada ou como um acidente da história. Não! Há uma causa que foi determinante para a concretização do efeito que é o prédio. Houve um arquiteto, um engenheiro, houve um mestre de obra, houve uma equipe, houve todo um processo necessário para que o prédio fosse levantado. Por isso, nós temos que entender que pelas coisas simples do nosso dia a dia, logicamente nós entendemos que todo efeito tem uma causa. Nesse caso, o mundo, o universo, as estrelas, a natureza, eu, você, tudo que existe nesse mundo não poderia ter existido sem uma causa. E Deus é essa causa. Nada surgiu do nada, tudo não surgiu do nada, melhor, mas tudo surgiu porque houve uma causa, e essa causa é o divino. Isso prova logicamente a existência. O segundo argumento também que nós podemos utilizar é o teleológico. O conceito teleológico é um conceito que Aristóteles utilizava, que tudo tem um propósito, tudo tem uma funcionalidade, uma necessidade. Nesse caso, quem estabeleceu que há uma necessidade para tudo que existe? Vamos analisar o nosso corpo, o corpo humano. Quem é especialista, quem se aprofundou nesse estudo, vai entender que cada parte do nosso ser tem um propósito, tem uma necessidade, tem uma funcionalidade. Nesse caso, nós temos que entender que há um arquiteto, há uma mente perfeita que estabeleceu o propósito para todas as coisas existentes. Até o inseto mais insignificante que nós podemos, pela nossa incapacidade, não compreender o propósito, mas ele existe porque existe um propósito. E esse propósito não surgiu do nada, mas sim por uma mente que arquitetou, que se fala na filosofia, o arquiteto perfeito, que é Deus. A Bíblia não é um livro que se preocupa em provar a existência de Deus, até porque ela já parte da ideia de que é inquestionável a existência de Deus. Tanto é que o livro começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O livro não fala que existe um Deus, porque o existir um Deus é uma afirmação desnecessária. É claro que existe Deus. A Bíblia, ela é um livro que relata melhor qual é a vontade desse Deus para a humanidade. Porém, a Bíblia, ela traz diversas experiências narrativas que mostram a manifestação desse Deus, da sua experiência com os seres humanos, da sua vontade para a natureza humana. Então nós vamos ver que a Bíblia é um livro que muitos vão dizer foi escrito por homens. Claro, não poderia ter sido escrito por anjos. Claro que foram homens que foram os escritores. Porém, a Bíblia é um livro que traz na sua historicidade muitos fundamentos
que são comprovados pela ciência, pela história, pela arqueologia, pela vivência humana. Por isso, a Bíblia não pode ser caracterizada como um livro mentiroso que ali foi criado histórias mitológicas. Não, são muitos fatos que comprovam a narrativa desse texto sagrado. Por isso, esse texto sagrado precisa ser levado em conta. Então, a Bíblia também é um argumento, porque a Bíblia apresenta a realidade desse Deus e qual é a sua vontade para a humanidade. O outro argumento é a teologia. Para quem não conhece, teo é Deus, logia é estudo. É o estudo sobre Deus. Assim como nós temos a sociologia, que estuda a sociedade, nós temos a biologia, que estuda a vida, e nós temos outros campos do saber. Bom, vamos lá. Dizer que a teologia, que é uma ciência que está aí há séculos estudando sobre Deus, pesquisando, levantando argumentos, tratando sobre essa temática, dizer que esse Deus não existe e que essa ciência não serve para nada é muito precipitado. Com quais argumentos nós poderemos afirmar? O problema do mal, a minha frustração em relação a esse Deus, é como se eu dissesse assim: a vida não existe, por isso que a biologia é simplesmente uma farsa. Ou como se eu falasse assim: a sociedade é uma utopia, não é real, por isso que a sociologia não existe. Não faz sentido. A teologia, ela tem construído aí ao longo dos séculos muito conteúdo, muito entendimento acerca da realidade desse Deus e da sua vontade. Por isso, é um argumento plausível para que nós possamos acreditar na realidade. Na sequência, podemos falar também acerca da religião. A religião não é algo que surgiu na história, na atualidade, ou alguns povos possuem a sua religiosidade. Não, a religião, ela existe desde o início da história da humanidade e ela é universal, ela faz parte de todos os povos. Todos os povos, ela possuem algumas manifestações religiosas e elas são diversificadas. Então a religiosidade, ela é algo que faz parte da natureza humana. O ser humano, ele é religioso por natureza. Ele tem desenvolvido essa necessidade de se relacionar com o divino. Claro que dentro do desenvolvimento da religião, muitos equívocos, muitos enganos, muitas mentiras foram desenvolvidas. Porém, anular algo que faz parte e dizer que tudo que está na religião é uma mentira, uma farsa, é algo que o homem criou, está totalmente equivocado. O homem não criou a religião ela vai surgindo com a necessidade humana. Portanto, a religião, ela prova que mesmo que o homem não entenda sobre esse Deus, não compreenda, ele tem uma necessidade de se relacionar com esse ser divino, com essa divindade. Ninguém vai ter uma aptidão, um sentimento para algo que não existe. Não, isso não faz sentido. Então, o fenômeno religioso, que é um fenômeno universal, também é um argumento importante para afirmar a existência de Deus. Então vamos lá. Você é tão esperto que diz que todas as religiões estão erradas e você está certo. Qual o argumento que você tem para isso? Quais são as provas? A ciência? A sua frustração? Ou o problema do mal? Ou porque existem erros na religião? Em tudo vai ter erro. Na própria ciência, que é muito importante para o desenvolvimento da sociedade, na própria ciência nós vamos ver vários erros em todos os aspectos da natureza humana, dos relacionamentos sociais, nós vamos encontrar erros. Portanto, a religião, ela possui também os seus erros, mas ela traz uma vertente importante. Ela aponta para a necessidade do ser humano em buscar o relacionamento com esse ser divino, que é real, e isso é comprovado pela própria lógica humana. Bom, agora que nós já trabalhamos a realidade da existência de Deus, surge aqui uma pergunta: quem é Deus? Bom,
Essa problemática nós vamos tratar na próxima videoaula. Vamos falar sobre a natureza desse Deus, entender melhor a sua identidade. Então aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!